Sejam bem-vindos ao Clio, canal de História e Literatura. Eu sou Bruno e nesse vídeo nós vamos falar sobre uma das matérias-primas de que se faz o ofício do historiador, o tempo. Antes da gente entrar no assunto em si do vídeo, eu gostaria que vocês entrassem no card que vai aparecer aqui em cima ou no link da descrição, que é sobre o nosso financiamento coletivo. Lá você ajuda o Clio a se financiar e também tem recompensas quando você faz o financiamento. As faixas de preço vão de 5 a 150 reais. Lembrando que esse financiamento coletivo é uma forma de vocês ajudarem a gente, que os conteúdos do Clio, tanto o podcast quanto os vídeos, ainda vão permanecer gratuitos. Também vou pedir para vocês seguirem o Clio nas redes sociais. Os links vão aparecer em algum lugar por aqui e também tem na descrição do vídeo. A história basicamente tem duas grandes matérias-primas. Eu acho que eu disse isso lá no meu vídeo afinal para que estudar a história. O link vai aparecer aqui nos cards e na descrição também. Definir o homem é uma coisa bem complicada porque cada ser humano é um ser humano. Mas quando a gente fala homem, a gente pensa em sociedade, não necessariamente em indivíduo. E aí a definição de sociedade é lá com sociólogos. Tempo pra gente não é o tempo físico, ou seja, não é a definição física e natural do que seja o tempo. Quando o historiador fala em tempo, ele fala em tempo social ou em tempo histórico. Basicamente, o tempo social é dividido em 3 grandes períodos: passado, presente e futuro. Há pensadores como a Hannah Arendt, por exemplo, que acredita que não existe o presente, por exemplo, que a gente vive apenas um intervalo entre o passado e o futuro. O filósofo, historiador e sociólogo francês, além de jesuíta, Michel de Certeau, em seu clássico A Escrita da História, diz que só é possível uma historiografia e uma história como nós entendemos hoje como ciência quando há uma diferenciação entre o passado e o presente. Ou seja, quando há uma diferenciação entre 2 tempos atuantes do historiador, o tempo que ele vive e o tempo no qual ele se dirige. Dessa forma, nós temos que nos perguntar: o que é o passado? E essa é uma excelente pergunta. O passado não é simplesmente um cômputo, ou seja, contabilizar fatos, eventos, pessoas, dados daquilo que já aconteceu. Aqui não é simplesmente gramática. Nós temos que olhar para o passado com um olhar crítico e analisador. Ou seja, quando o historiador pensa em passado, ele não está pensando apenas em grandes feitos, em grandes heróis, em grandes nomes, etc. e tal. Mas também não está pensando apenas em estruturas que não existem mais, estruturas que são caducas, ou movimentos que acabaram ou têm um processo que levam até o presente. William Faulkner, um escritor americano do período romântico gótico, que aliás é um baita escritor, se você não conhece, recomendo muito a leitura, diz que o passado não é tão passado assim. Ou seja, o passado não está morto, o passado ele ainda é atuante nas nossas vidas. Porque não faz sentido a gente estudar o passado simplesmente pelo passado. Ou seja, o passado é esse que não tem nenhuma influência no presente. O passado para o historiador, então, é um tempo dual. É um tempo que ele aconteceu, acontece e nos herdará alguma coisa no futuro. Ou seja, quando o historiador pensa em passado, ele pensa em fatos, em eventos, em nomes, em etc. e tal, que aconteceram, que têm a sua relevância, que fazem uma marca indelével no nosso processo histórico, na nossa duração temporal histórica. Porém, o passado ele tem que ter relevância e cabe ao historiador dar ou não relevância para esses movimentos, para esses eventos, para esses fatos, para esses processos. Por isso que não faz muito sentido a gente estudar história apenas por episódio, porque um episódio é nada mais nada menos do que um retrato de uma época que já passou. Senão a gente vai pegar, sei lá, Revolução Francesa, compila todos os dados, faz todo um empilhamento de dados e eventos e nomes e diz que aquilo é história. A história está longe de ser isso, ou pelo menos hoje em dia está longe de ser isso. Mas não respondi, afinal. O que é o passado? O passado, para mim, é algo que aconteceu, mas ainda os ecos são escutados no presente. Ou seja, são eventos que marcam de forma
ininterrupta o presente. Quando nós fazemos o História, nós temos que lançar esse olhar de uma ponte entre o presente, o passado e o presente. O historiador, por isso que o Michel de Certeau faz essa distinção entre que é necessário dois tempos históricos para haver historiografia, o tempo do passado e o tempo presente. O historiador parte do tempo presente para chegar ao passado e aí retornar ao presente. Ou seja, quando fazemos uma análise histórica e historiográfica, nós partimos de algum problema do presente, buscamos a sua raiz ou a sua duração ou um exemplo, e aí fica o seu critério metodológico, no passado, entendemos esse, vemos como ele se desenvolve até chegar ao presente. Achar que o historiador é simplesmente um memorialista, ou seja, alguém que decora dados, fatos, eventos, tudo de cor e simplesmente uma enciclopédia, isso é uma visão ultrapassada sobre o que é história, sobre o que é o tempo histórico, sobre o que é o passado, inclusive sobre o que é memória. Porque afinal, memória social também é algo que vai se mudando. Como exemplo, basta ver que na maioria das capitais brasileiras, pelo menos naquelas que houveram uma reforma no período ou imperial ou republicano, você percebe que há substituições de símbolos imperiais por republicanos. Aqui em São Paulo, que é onde a gente grava aqui os vídeos do Clio e onde grava os podcasts, se você for no centro de São Paulo, você vai perceber que sempre tem nos postes, principalmente no Centro Velho, nos postes tem sempre um brasão da República. Aquilo antes da República eram brasões imperiais. Ou seja, a memória também está em constante transformação e com isso o passado também está em constante transformação. Falar em passado em história é falar em esquecimento, identidade e pertencimento. Ou seja, é o passado que serve como padrão para definir a sociedade do presente. Era isso, pessoal. Acho que temos um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, dá um comentário aqui embaixo para dizer o que vocês acharam, o que pode melhorar, o que não pode, dá sugestão de pauta, põe dúvida, enfim, a casa é de vocês. Aqui no final do vídeo vão aparecer quatro iconezinhos. Um para se inscrever aqui no canal. Se inscreve se você ainda não é inscrito e ative as notificações, porque assim é a melhor forma que você tem de receber os nossos conteúdos assim que eles saem. Outro que é um ícone para o financiamento coletivo aqui do Clio. Se você perdeu o card ou se você não quer ver na descrição, clica lá para dar uma olhada na nossa campanha de financiamento coletivo. Vai aparecer o último vídeo postado aqui pelo canal e uma indicação de conteúdo do canal do YouTube para vocês. Reforçando, não deixe de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo e o resto é vida que segue.